É isso, Caio. Agora tu não foge mais de mim não, hein, cara. Agora tu não foge mais de mim não. O que tu tá esperando desse jogo aí, Vitória e Vasco? Então, Rafa, eu espero um jogo complicado, como são todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Não é pela posição na tabela que a gente tem que se guiar pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o maior exemplo disso é que o Cuiabá, que é o lanterna, o vice-lanterna, né, o empatado com lanterna, se não me engano, ganhou de 5-0 do Fortaleza, que é o líder do campeonato. Esse é o Campeonato Brasileiro. Tudo bem que foram momentos diferentes. Naquela época, o Fortaleza não era o líder e o Cuiabá também não estava perto do seu lanterna, mas acontece esse tipo de coisa no Campeonato Brasileiro. E o Vitória jogando lá no Barradão é forte. O Vasco sempre tem dificuldade lá. A gente vai falar do retrospecto mais para frente. Então não tem como a gente esperar um jogo tranquilo. O Vasco precisa levar esse jogo muito a sério. E eu espero que o Vasco não repita, principalmente o primeiro tempo dos dois jogos contra o Atlético Paranaense, que foram muito fracos. Se eu pudesse pegar um dos jogos desse mês de agosto que o Vasco terminou invicto, para que o Vasco pudesse repetir, seria com certeza o jogo contra o Fluminense, que, na minha opinião, além da vitória sem tomar gols, né, foi o jogo que o Vasco foi mais seguro e apresentou o melhor futebol. Então, eu espero que o Vasco consiga repetir isso. Não tem o Adson, né, mas provavelmente a gente tem a volta do David. Acho difícil que comece de titular, porque ele perdeu muita sessão de treino, né, ele pode ser uma opção ali no banco, mas o David, na minha opinião, é uma opção importante no elenco do Vasco, não à toa. Ele é o atacante, o ponta, né, com os maiores números aí em participação de gols. E o Desito chegou aí e falou o quê? O Desito disse que ele está brecado, ele está lá no seu relacionamento. É abusivo, né, um relacionamento desse, né? Parece o Fluminense tentando namorar o Vasco há muito tempo já, né? Mas tudo bem. Mas ele não vai deixar. Mas hoje ele vai dar essa moral pra patroa e tá correto desse. Tá correto. Deixa o sabadão, deixa o sabadão. Deixa o sabadão. Mas é isso, prossiga, Caio. Não, é isso, é só... A gente vai falar mais para frente sobre alguns temas específicos, mas sim. Acho que o panorama geral é esse aí, um jogo complicado, mas que o Vasco não pode abrir mão de procurar a vitória. Não é um jogo que o Vasco olha na tabela e fala assim, isso aqui se perder tá ok. Não, o Vasco tem que ir lá para ganhar o jogo, se não der para ganhar, empatar, enfim, pontuar é sempre importante, e se ganhar, muito melhor, porque o Vasco se consolida ali na parte de cima da tabela. Perfeito. Hernandes, e você? Quero ver tu falar tudo aqui no alto que tu falou comigo antes de entrar na live. Tô brincando, não precisa não, tá tudo certo. O que você tem de expectativa para esse jogo aí? Expectativas iniciais, num panorama geral. Olha, Rafa, vamos por partes. O Caio falou uma parada que eu concordo muito e não vou além. Eu queria que esse time oscilasse um pouco menos durante os jogos. Dá para entender? Tipo, que fizesse um jogo mais constante, mais regular. Eu acho que esse jogo do Fluminense diz muito sobre. É o que melhor resume. Porque esses dois contra o Atlético, ganhamos, beleza. 3 pontos no Brasileiro e uma vantagem na Copa do Brasil. Mas não vou ficar só nesses 2 jogos, não. Porque teve Criciúma também, teve Bragantino recentemente. Isso custa ponto. Essa oscilação pode custar ponto. Então, assim, para amanhã, eu queria muito um time que tentasse oscilar o quanto menos. Eu sei que jogar lá é difícil. O retrospecto nosso, você vai falar aí mais na frente. É um retrospecto chatinho. Não gostaria não, hein? Não gostaria não. Não, é complexo. Não acho que vai ser um jogo fácil, o Caio falou aí, é brasileiro. O Vitória tá jogando a vida. É bom que você diga isso. O Vitória tá jogando a vida porque não quer cair. Então, obviamente, estamos pensando em vitória. Acho que dá para ganhar. Dá para chegar lá no Barradão, ganhar de 1-0, ganhar de 2-1, ganhar de 2-0. Acho que é possível. Mas, dependendo de como for um jogo, um empate na conta também, voltar com um empatezinho, não é um mau resultado. Depende de como for a rodada, depende de como forem os resultados. E depende de como for o jogo lá também. Porque se é um roteiro parecido com o do Criciúma e Bragantino, não vou chegar aqui e falar que estou feliz com o empate. Mas é isso, é basicamente isso. E vai ser difícil amanhã, mas totais condições. O Vasco é o 8º colocado do brasileiro aí, com um jogo a menos que alguns, com um jogo a mais que outros, mas está bem posicionado e pode ir lá podendo especular com empate, mas pode ser vencedor, por que não? O brasileiro é muito nivelado e o Vasco tem um time, na minha visão, tecnicamente é melhor que o do Vitória. Então acho que dá para sair ganhando de lá sim. Mas é difícil, é muito difícil. O retrospecto não ajuda muito, não.
Eu só para não perder o costume de falar sobre a arbitragem, eu só espero que a arbitragem não tente compensar com o Vitória o que ela fez com o Vitória contra o Cruzeiro, né? Porque o gol do Cruzeiro era para ter sido anulado, eles não anularam, o Vitória reclamou bastante com razão, e eu espero que eles não venham compensar nesse domingo. É bom o Vasco ficar de olho para variar, né? Ainda mais com quem é. Calma, Caio. Tu derruba todo o meu espelho, cara. Calma. Não, eu deixei lá. Quem é? Aí, quem é? Aí o chat já começa a perguntar, quem é? Vocês vão ver, vocês continuam. É igual o João Kleber. Meu Deus do céu. Daqui a pouco vocês vão descobrir quem é o árbitro da partida. Meu Deus. Parecia a volta dos que não foram. Mas tá bom, vamos lá. Galera, o que eu acho sobre esse jogo, tá? Vou ser um pouco mais incisivo aqui do que vocês. Eu acho o seguinte. Existem traumas aqui nessa live, tá? Eu entendo perfeitamente. Existem muitos traumas aqui, eu entendo perfeitamente. Porém, eu estou otimista pelo seguinte fato. Há muito tempo que a gente vai jogar sendo que a pressão tá do lado de lá, mano. Vai ter que ser inteligente. Quantas vezes o Vasco perdeu o jogo em São Januário? Porque o time estava no meio de tabela, vinha tranquilão, o outro time todo, naquele, tentando botar aquele caldeirão, galera pilhada, aí daqui a pouco tu vê os caras tocando a bola com calma, ia lá e ganhava o jogo. Eu acho que o Vasco tem que colocar a temperatura lá para baixo logo no início desse jogo. Entendeu? Eu quero fazer amanhã o que faziam com a gente alguns anos atrás. É exatamente isso que eu acho que o Vasco precisa fazer. E faz muito tempo que eu não vejo o Vasco fazendo isso. Porque eu entendo que quando vocês falam assim, não, é um jogo difícil, a gente tá lá, faz muito tempo que a gente não ganha. Mas, cara, as últimas vezes a gente sempre foi lá com a corda no pescoço. Caraca, tem que ganhar, não tem que ganhar, tem que ganhar. Cara, vamos pensar que a gente hoje tem um retrospecto com o nosso treinador excepcional. O retrospecto dele, desde que ele voltou, o recorte do São Paulo para frente é excepcional. É um cara calmo. E eu acho que o Vasco... A minha maior preocupação com o Vasco para a vitória amanhã é não acontecer o que aconteceu contra o Criciúma ou contra o Bragantino. Porque eu acho que se o Vasco entrar colocando a pressão do lado deles, pegar a bola, administrar o jogo, uma hora eles vão entregar. Então, eu acho que o Vasco, resumindo um panorama geral, que a gente vai entrar em outros méritos mais profundos daqui para frente, eu acho que o panorama geral do Rafael eu quero que o Vasco faça o que fizeram com o Vasco nos últimos anos. Entendeu? O Vasco está em 8º, o Vasco está tranquilo. O Vitória está na zona. Acho que está na zona, acho que é o primeiro da zona, só para não falar besteira, mas eu tenho quase certeza, acho que é o primeiro na zona. Para confirmar. O primeiro na zona. Então, amigo, bota a bola no chão, esfria o jogo, daqui a pouco a torcida dos caras volta contra o time, a pressão começa a recair sobre o time do Vitória, e o Vasco, de maneira tranquila, pode ganhar o jogo. Essa é a minha leitura geral para a partida contra o Vitória, e, na minha opinião, a receita para o Vasco vencer o Vitória amanhã, tá?